E aí pessoal, Valentes de volta ao vídeo de hoje. Vamos falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Pessoal, tem tudo a ver com a política que nós estamos vendo hoje. O contexto histórico da época se espelha, aliás, o de hoje se espelha no contexto político da época passada. Todos sabemos que existiu um homem chamado Nabucodonosor que governou a terra como um império na sua época, e que ele levou alguns jovens cativos de diversas nações. Inclusive, levou também alguns jovens da família real do povo de Israel. E entre eles se encontrava um rapaz chamado Daniel. Daqui a pouco a gente voltaremos a falar sobre Daniel, porque ele vai ter uma participação importante nesse sonho o qual nós iremos falar aqui, que foi o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, pessoal, foi um rei da Babilônia. Nabucodonosor, durante o seu reinado, Deus do céu, criador de todas as coisas, achou por bem revelar algo a ele e mostrou a ele um sonho de uma grande estalta, na qual ela era composta por alguns minerais, como por exemplo, a cabeça da estalta era feita de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris era de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e em parte misturado com ferro. Certo? Isso foi o que Deus tinha mostrado ao rei Nabucodonosor, foi o sonho. E o rei Nabucodonosor estava olhando aquela estalta quando de repente desce de um monte uma pedra sem auxílio humano, e ela bate justamente nos pés da estalta, onde está ali o barro misturado com ferro, certo? E aí o rei fica ansioso com aquilo ali, perturbado, meio perplexo, querendo saber o que realmente significava aquilo ali. Mandou chamar os sábios do reino, os astrólogos, feiticeiros, todos que faziam parte do reino, para trazer a interpretação do seu sonho, porque aquilo estava lhe perturbando, ele queria saber o que era aquilo ali. E aí foi trazido esses homens e colocado diante do rei, e o rei disse: eu tive um sonho e eu gostaria muito de saber a sua interpretação. E os magos disseram para o rei, conta-nos o sonho e nós daremos a ti a interpretação. Aí o rei disse: não, senhor, a coisa que eu quero aqui é diferente. Eu quero que vocês me contem o que foi que eu sonhei, e aí eu vou acreditar na interpretação que vocês darão ao meu sonho. Mas aí era impossível aos homens saber o que foi que o rei tinha sonhado. E a Bíblia não diz, esse livro aqui, que é a Bíblia, está escrito essa história, né? Não diz que período de tempo demoraram ali junto com o rei, fazendo aquela articulação para que o rei pudesse contar o sonho. E aí o rei disse: não, estou vendo que vocês estão querendo que eu mude a situação aqui para poder me enganar. Se vocês não me contar o que eu sonhei, eu não vou acreditar na interpretação. Já que vocês não sabem, vamos fazer o seguinte: eu vou mandar matar todos os sábios que tem nesse reino. E saiu o decreto para que fosse caçado todos os sábios, astrólogos, feiticeiros do reino, e fosse assassinado. Todos fossem assassinados. E aí, alguém tinha conhecimento de um jovem, olha ele lá, o Daniel, tinha sido levado cativo junto com alguns amigos. E aí foram lá na casa de Daniel, porque sabiam que ele tinha uma capacidade também sobrenatural de trazer revelações a algumas coisas ocultas. E quando disseram a Daniel que o rei tinha pedido, ele disse: isso aí é muito difícil para os seres humanos saberem. Mas me dê um tempo que eu quero fazer uma interrogação aqui, quero conversar com alguém importante, que não habita aqui neste mundo. E Daniel foi falar com quem? Com o Deus Criador de todas as terras, que sabe todos os segredos. E foi dado a Daniel um segredo que o rei estava pedindo. E com um período de tempo, Daniel se apresentou ao rei e disse para o rei que o que ele pediu, nenhum ser humano tinha capacidade de saber, porque isso não estava disponível a qualquer ser humano. E Daniel disse ao rei: vou contar para o senhor o que foi que o senhor sonhou. O senhor teve um sonho de uma grande estalta. E aí revelou todo o segredo que o rei tinha sonhado. E ele começou dizendo: rei, o senhor teve um sonho de uma grande estalta, a cabeça era de ouro, essa cabeça de ouro representa o senhor,
né? O Senhor é a autoridade maior, a vossa majestade é o império da Babilônia, o ouro da cabeça da estalta, no topo, a cabeça representa o império babilônico e juntamente com o Senhor que é o rei. Só que o que Deus está revelando ao Senhor é que depois do Senhor vai vir posteriormente um rei, mas um reinado mais fraco, no entanto vai vencer o Senhor, vai tomar o reinado. E quem lê a história sabe muito bem que o rei Dario, junto a uma união com Sírio, tomaram de Belsazar, né, já um dos filhos de Nabucodonosor, conseguiram tomar o reino, e aí implantou-se agora o reinado de Medos e Persas, que é representado pela prata. E assim sucessivamente. Depois se ouviu o quê? Se ouviu o bronze. E o bronze vai vir um outro reino posterior ao reino da prata, que também, mais uma vez, quem tem conhecimento sabe que foi o Alexandre o Grande, bastante falado, conhecido aí no meio histórico. Alexandre foi o cara que conseguiu conquistar todo o império Medos e Persas com seus exércitos. E depois que o senhor estava vendo aí o bronze, você ouviu as pernas da estalta, que estava sendo representada pelo ferro, que também posteriormente virá um reino, que é muito mais inferior do que os demais, porque você vê a qualidade dos minerais caindo, o valor, mas no entanto que vai governar esse mundo de modo geral, que é o ferro. Daniel não diz quem era o povo, quem era a nação, quem era o imperador que iria governar, mas a história depois revelou, e a gente sabemos hoje que foi Roma, a antiga Roma, os Césares, Augusto, né? Os Augustos que governaram naquela época. E aí o senhor continuou vendo a estalta e viu que os pés eram misturados de barro e que também tinha um pouco de ferro, barro com ferro misturado. Como o ferro com o barro não se mistura, isso são as nações que posteriormente virão depois do reinado do ferro e que tentarão se unir através de documento, de acordo, de tratado. Não seria o cenário de hoje e agora? Mas, rei, o que lhe perturba não é simplesmente o sonho da estalta. O que está lhe perturbando e que está deixando o senhor inquieto é que o senhor começou observando e viu que uma pedra rolava de um morro sem auxílio humano. E justamente quando essa pedra rola, ela não bate na cabeça de ouro, nem no peito, nem no ventre, nem nas pernas. Essa pedra, quando ela rola, ela bate nos pés, que é composto de barro com ferro. É o que Deus revelou ao Senhor, é um sistema político que será destruído por esta pedra. Agora, vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho falando sobre essa pedra. Ou talvez eu deixe para gravar em um outro vídeo e vocês vão saber vocês saberão quem é essa pedra. Se essa pedra já veio, se essa pedra ainda virá, se as demais coisas já foram cumpridas, com certeza a pedra virá e vai se cumprir. Mas vamos fazer uma pausa aqui e vamos analisar por que os pés era composto de dois materiais, o barro e o ferro. Isso me intriga. Se o barro dos pés da estalta representa as nações que estão hoje aqui no mundo, e a firmeza, esse ferro que veio das pernas, porque as pernas eram de ferro e todos nós sabemos que o ferro foi o reinado, o período em que a Roma governou. E agora esse ferro também está incluso junto com o barro. Alguém poderia dizer, mas aí é porque hoje a Roma ainda existe. Sim. Mas a Inglaterra também existe. A Grécia existe. Alguns outros com nome diferente, mas ainda existe. Então não seria isso. Seria algo do governo
do ferro, que é Roma, que está incluso hoje nos pés de barro. Analisando direitinho, aí eu fui perceber que o Flávio Valério Aurélio Constantino, que foi o segundo imperador de Roma, foi o imperador que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, da onde surgiu os papas, o papado. Aí eu te pergunto hoje, quem é a maior autoridade considerada hoje? A maior autoridade religiosa não, esqueça isso. A maior autoridade política. Quem é? Há um consenso de todas as lideranças mundiais de que a maior autoridade política hoje é o Papa. E o Papa veio do período romano, do período do ferro, e está hoje, aparentemente, é separada de todas as nações, mas continua misturado com o barro, que são as nações. Aparentemente está separada de todas as nações e ao mesmo tempo está dentro, comporta, junto com todas as nações, que é o papado. O que é que vocês acham disso aí? É ou não? Agora vamos voltar para a pedra. E essa pedra que veio e destruiu todo o sistema político, quem será esta pedra? Esta pedra já veio ou virá? A pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Quem são construtores?